passada a gente teve uma máxima assim, média de 42, 43 graus, um calor muito grande. Para o egípcio que não pode fazer igual o brasileiro, tomar uma cerveja, ele certamente vai querer tomar uma bebida gelada com sabor brasileiro. Sem dúvida, tá vendo? Essa aí é uma oportunidade realmente para ser pensada, muito bem pensada pelos brasileiros aqui nesse setor de frutas, de polpas, muito muito interessante. E, César, no sentido oposto também, a gente sabe que algumas oportunidades foram abertas aí para os produtos egípcios, né, chegarem aqui no Brasil nos últimos anos. Tem algum setor que você possa citar para a gente que teve uma abertura mais recente, que de repente os próprios comerciantes brasileiros possam também se interessar? Então, Thaís, comércio a gente enxerga como uma via de mão dupla, né? Ao mesmo tempo que o Brasil quer exportar seus produtos, né? O produto onde a gente é competitivo, onde a gente tem grande produção e a gente vê potencial no mercado grande como o Egito, os egípcios olham para o Brasil como um mercado potencial de mais de 200 milhões de consumidores, né? Então, quando a gente vem como adido, a gente tem que pensar que para vender mais a gente tem que comprar mais. E essa é uma diretriz que a gente recebe do Ministério da Agricultura, né, de tentar, mais do que vender mais, aumentar o comércio bilateral. Então, quando eu cheguei aqui, tinha o interesse dos egípcios de venderem algumas frutas, né, e que estava sob análise, e quando a gente iniciou os trabalhos, a gente acelerou esse processo, né? Então, a gente abriu o mercado brasileiro para o alho egípcio, que foi o primeiro produto que a gente abriu, isso foi no meado de 2019. Depois a gente fez uma análise, né, de risco e concluiu esse processo para a abertura do mercado de uvas, que é uma fruta assim, bastante saborosa daqui do Egito. E o último, a abertura de mercado foi para frutas cítricas, né? Então, esse ano a gente teve a primeira safra de frutas cítricas egípcias vindo para o Brasil, então tem bastante assim, interesse dos importadores brasileiros, sobretudo para laranja. Eu vi alguma importação também de limão, né? Então é um produto que os egípcios competem com a Espanha pela posição de maior exportador da fruta, né? A laranja egípcia tem um mercado mundial bem expressivo, né? Então, alguns anos eles lideram, outros anos é a Espanha. Apesar de o Brasil ser o maior produtor, né, de laranja, mas o Brasil exporta principalmente suco de laranja. E no mercado de frutas, né, o Egito e a Espanha lideram. Então é isso, eu vejo um potencial muito grande para o alho. Acho que o Brasil é um importador líquido, né, de alho. A gente importa muito alho da China, da Espanha, da Argentina, e eu vejo nos próximos anos o Egito disputando com esses países para o mercado brasileiro. Eles têm capacidade de expandirem a produção e competirem em qualidade e preço com esses três países que eu citei. Legal. E nessa questão, inclusive de logística, né, César, é interessante pensar também numa volta desses containers que muitas vezes o Brasil exporta, né, produtos, faz esse caminho. O Egito, a gente, acho que nos últimos tempos, todo mundo, quem não sabia, ficou sabendo da importância do Egito para essa questão logística, né? O Canal de Suez ficou bastante em evidência, todo mundo hoje em dia acho que já tem uma noção dessa importância. E ter essa importação também, né, trazer produtos egípcios para o Brasil, você acredita que pode ajudar um pouquinho com essa questão dos custos, em relação a containers mesmo, né, trazer esses containers de volta cheios, pode ajudar um pouquinho nessa questão daí do comércio? Não, esse é um fator para baratear o custo do frete, né? E até para você atrair as linhas, né, que fazem transporte marítimo para essa rota, né? Egito, Brasil, Egito, Mercosul, né? Então, quando você, por exemplo, traz um container de carne para o Brasil, do Brasil para o Egito, e esse container volta vazio para o Brasil, esse custo, né, de transportar um container vazio, ele vai ser embutido no preço do frete quando voltar. Ou o que é pior, né, você não desperta o interesse das companhias que fazem o transporte marítimo em explorarem essa rota, porque eles podem encarar como de baixa rentabilidade, né? Então a gente tenta despertar isso, de utilizar, né, o comércio bilateral como um fator de facilitação, né, de comércio e um ganha-ganha, né? Então, se o Brasil
compra, ele também vende, né, mais, e o preço desse transporte vai ser mais barato, né? Outro fator que a gente vê como com boa possibilidade de incrementar o comércio, sobretudo de produtos de maior valor agregado, né, entre o Brasil e o Egito, é a criação de uma linha aérea entre o Cairo e São Paulo, né? Então, isso já está em discussão avançada, né? A gente vê a possibilidade muito grande, por exemplo, quanto o Egito exporta uma laranja, né, de mesa para o Brasil, o avião, quando vier para o Brasil, para o Egito, trazendo mamão papaya, trazendo figo, trazendo goiaba vermelha de São Paulo, porque não explorar essa rota, né? E você acaba fidelizando, né, o importador egípcio. Se ele tem a possibilidade de exportar também, ele vai preferir fazer o negócio com o Brasil em vez de fazer com outro país que ele não tem a possibilidade de lucrar duas vezes, né? Porque quando você exporta, você está lucrando, e quando você importa um bom produto, você vai comercializar isso e fazer renda também. Então, é uma possibilidade de aumentar a relação de uma empresa brasileira com uma empresa egípcia. Para as frutas, eu acho que essa rota aérea aí seria, assim, sensacional, né? Para quem trabalha aí com frutas, né? Tem o benefício, né, do comércio de mercadorias, né? Você tem também o benefício do intercâmbio entre empresários, né? Fica muito mais fácil você, né, marcar uma reunião e sem o transtorno de você ter que fazer escala em outro país, né? Às vezes você perde um dia a mais, né? E acaba virando um hub, né? O Brasil pode usar o Egito como hub para os outros países árabes, ou a própria África, ou em contrapartida o Egito vai querer utilizar o Brasil como hub para aumentar o comércio com outros países do Mercosul, da América Latina. Então é muito positivo isso, né? Então, além do incremento no comércio de produtos, sobretudo de valor mal agregado, o intercâmbio, né, de empresários e de negócios. Sem dúvida. Sem falar no turismo, não vamos nem entrar aqui no turismo, porque acho que todo mundo está cansado de saber, né, como que o Egito tem atrações, o Brasil também, em contrapartida, tem muitas. Mas falando aqui dessa parte de Mercosul que você citou, eu acho que é bem interessante a gente lembrar, né? Lá no início eu falei, né, que o Egito hoje ele tem esse acordo de livre comércio com o Mercosul, que consiste, você me corrige aí, César, se você puder acrescentar. Eu sei que esse acordo ele diminuiu, né, gradativamente aí a tarifa de comércio anual de produtos entre Mercosul e Egito. Isso ajudou, né, bastante já esse comércio aí evoluindo nesses últimos anos. Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais desse acordo, como que ele impactou aí no setor de alimentos especificamente, né, enfim, no setor ligado ao agronegócio. É um acordo que ele entrou em vigor em 2017, então é um acordo relativamente recente, né? E ele abarca mais de quase 90% dos produtos exportados entre o Brasil e o Egito. Então, grande parte desses produtos tiveram a tarifa reduzida para zero, outros produtos estão sendo reduzidos escalonadamente, né? Então, teve uma redução, tem uma categoria que você tinha redução de cada 25%, outra 12,5%, então até 2024, se eu não me engano, vai atingir a taxa zero para esses 90% de produtos que estão abarcados pelo acordo. Eu acho que esse é um acordo que ele tem um grande potencial, né? Eu acho que, até porque ele é muito recente, a entrada em vigor dele, tanto os empresários brasileiros quanto os empresários egípcios ainda não estão explorando todas as possibilidades, né? Tanto é que a gente ainda não verifica na balança comercial entre o Brasil e o Egito um incremento desde a entrada em vigor desse acordo, né? Então, eu acho que esse tipo de episódio que a gente está fazendo agora, né, que chama atenção para o comércio entre o Brasil e o Egito, né, e alerta, né, os empresários sobre as possibilidades, alerta também sobre as possibilidades que o acordo Mercosul pode trazer. Então, a gente está aqui para tentar buscar essas oportunidades e tentar aumentar esse comércio e fazer esse potencial enorme virar, né, algo palpável que a gente possa ver os números, né? Em relação aos produtos que se beneficiaram, eu acho que o grande caso de sucesso são os fertilizantes,
que o Egito aumentou muito a exportação de fertilizantes desde o início do acordo, né? E o Brasil é um grande consumidor de fertilizantes, dado a importância, o tamanho do nosso agronegócio. E esse é um setor que está aproveitando bastante o acordo Mercosul. Porém, outros setores eu acho que tem muito mais potencial, por exemplo, as frutas, né? Agora o Egito iniciou as exportações de cítricos e de uvas, né? E está na hora do Brasil também tentar usufruir desse benefício. Bom, a gente falou aqui um pouquinho já, né, sobre esses últimos anos de comércio e, querendo ou não, a pandemia teve aí seus impactos, né, principalmente nesses últimos 2 anos. Uma coisa interessante, assim, é que o Egito foi um dos poucos países que manteve indicadores, né, como o PIB em ascensão. Então, eu queria saber, assim, no teu olhar, o setor de alimentos, ele contribuiu para isso? Como que foi essa questão no Egito especificamente, né? Como você acha que esse setor ele ajudou a manter ali os indicadores positivos? Se tiver também alguma questão que você possa sublinhar ali, não sei, aqui no Brasil, pelo menos a impressão que a gente teve é que teve uma procura maior também por alimentos saudáveis, então, de repente, aí no Egito você também sentiu alguma coisa nesse ponto? Como que foi? Aqui o interessante é que o governo egípcio ele agiu muito rápido, né, no início da pandemia. Então, logo em março, se eu não me engano, de 2020, o Egito suspendeu os voos internacionais, então a gente ficou sem voo desde de março até julho, então ficaram 3, 4 meses sem nenhum voo internacional. Fizeram algum esquemas de lockdown, né, de fechamento de lojas. Os restaurantes ficaram fechados durante esse período inicial o tempo todo, os hotéis também. Então, isso ajudou a conter a pandemia, né? E outro fator que favorece o Egito em relação à pandemia é que é uma população bastante jovem, né? Então, a população mais jovem ela tem uma resistência maior, né? E a gente vê hoje os números do Egito em relação à pandemia muito baixo, né? Então, a gente tem um número diário de mortes inferior a 5 mortes por dia, né? Que é uma lástima, mas né, comparado com vários outros países do mundo é bastante irrisório esse número, né? O que eu acho que ajudou a manter a economia, acho que quando você agiu rapidamente para conter a pandemia logo no início, né, onde você não tinha conhecimento, onde não tinha vacina, onde as pessoas ainda estavam aprendendo, ajudou a preservar, né, a economia egípcia. E quando reabriu, né, os voos internacionais e começaram a reabrir os hotéis, né, no início com capacidade máxima de 25%, depois os restaurantes retornaram. Então, isso possibilitou que a economia egípcia voltasse rapidamente ao nível de normalidade, né? E isso fez com que o país, mesmo numa situação de pandemia, crescesse em torno de 2,8%, né? E esse ano, acho que o número está em torno de 3,5%. Então, eu acho que se eu tivesse que sublinhar, primeiro o governo ter agido muito rápido no início, e isso preservou o setor de turismo, né? E que pôde fazer uma retomada muito grande. E é um setor que responde por quase 20% da economia egípcia. Acho que esse foi o segredo dos egípcios. Essa agilidade ali no início e, bom, como a gente falou, é um país que você citou aí, tá com a economia baseada ali no turismo, né, super importante, mas essas medidas logo no início e apoio também ao setor, eu acredito que foram aí essenciais. Muito legal, é bom a gente saber, né, dos lugares de iniciativas que conseguiram conter aí esse grande problema, essa grande pandemia que a gente está enfrentando ainda, né? Estamos aí melhorando, mas temos um caminho pela frente. E para concluir, então, César, nosso papo, eu queria que você dissesse aí se você tem alguma dica para os exportadores brasileiros, o que eles poderiam ficar atentos, tanto em questão logística quanto de mercado. Qual que seria o recado, a dica que você teria aí para finalizar para quem está ouvindo a gente? Primeiro, Thaís, eu queria chamar a atenção que, apesar da gente
às vezes focar em países que a gente já está acostumado a fazer comércio, né? Seja Mercosul, seja Estados Unidos, União Europeia, chamar atenção para o exportador brasileiro não negligenciar potenciais países